Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, hoje, ladeada por meu colega e amigo Dr. Ariovaldo, vamos falar sobre previdenciário. Pois é, os benefícios previdenciários que as mulheres vítimas de violência doméstica podem ter. E para falar sobre o assunto, nada melhor que a doutora Priscila Simonato. Ela que é presidente do Instituto do Advogado Previdenciário, vai nos ajudar a compreender a matéria. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda, muito feliz em recebê-la no nosso programa e muito obrigada por ter aceito o convite. Felicidade é minha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante que é quais são os direitos que as mulheres vítimas então de violência doméstica têm, os direitos previdenciários que essas mulheres têm. Então, trazer informação aqui e conhecimento para as pessoas. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar na presença de vocês dois. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Doutora Priscila, acho que a primeira pergunta que a gente faz com esse tema é o seguinte: as mulheres vítimas de violência doméstica têm algum direito previdenciário? Sem dúvida alguma, mas até para que a gente comece a falar sobre esse direito previdenciário, esse benefício previdenciário devido às mulheres vítimas de violência doméstica, é importante a gente buscar algumas informações previstas na Lei Maria da Penha, que poucas pessoas conhecem, que a mulher que é empregada, ou seja, falando aquela mulher que trabalha com registro em carteira, seletista, ela tem o direito de se afastar do seu ambiente de trabalho por 6 meses, caso ela venha a ser vítima de violência doméstica, né? E é um afastamento muito importante para essa mulher vítima de violência doméstica, porque muitas vezes aquela violência que ocorre dentro do âmbito doméstico acaba prejudicando também no seu trabalho. Muitas vezes ela sofre uma perseguição no seu trabalho, muitas vezes em razão do abalo psicológico que essa mulher sofre, ela não consegue continuar exercendo as suas atividades, né, a sua rotina diária, e ela tem então essa possibilidade de requerer essa suspensão do contrato de trabalho. Aliás, eu falei aqui o termo suspensão desse contrato de trabalho e é importante a gente trazer rapidamente o que decidiu o STF a respeito desse assunto. Que houve então o STJ, que houve uma discussão de se seria suspensão ou se seria interrupção desse contrato de trabalho. E aí a gente vai entrar então na questão do direito previdenciário. Olha só, quando a gente fala em suspensão do contrato de trabalho, a gente está dizendo que a mulher vai ficar sem salário, que o empregador não vai precisar então pagar esse benefício, esse salário para ela, mas que ela fica sem salário. Quando a gente tem a interrupção, a gente tem então a obrigação do empregador fazer o pagamento. E olha só a problemática que a gente encontra aqui, que foi até o que o STJ decidiu e precisou julgar em um caso concreto. A gente está falando que a mulher precisa buscar uma proteção. A mulher vítima de violência doméstica, ela já está num estado de vulnerabilidade muito grande e muitas vezes, por ser vítima dentro do seu âmbito residencial, muitas vezes ela acaba continuando naquele ambiente por questão financeira, né? Algumas vezes ela não tem, exatamente, ela não tem opção. Então ela precisa do marido, ela precisa do seu companheiro para sustentá-la ali mensalmente, né? Para que ela tenha um mínimo de dignidade. E ela fala: poxa vida, eu sofri violência doméstica, tá? Eu preciso sair do meu lar. Mas se eu pedir para me afastar também do meu trabalho, eu vou ficar sem salário. Por um outro lado, se a gente não tem essa proteção de pagar essa mulher o salário, se ela não receber, vamos ver para o lado do empregador. Então, imagine se o empregador tem que pagar esse salário para essa mulher que ficou afastada por 6 meses. A gente vai ter ainda mais uma discriminação da mulher no mercado de trabalho, né? E a saída está justamente nos benefícios previdenciários. E aí que entra, né, o nosso assunto do que essa mulher vítima de violência doméstica, qual o direito previdenciário que essa mulher vítima de violência doméstica vai ter. Então, o STJ entendeu que será caso de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, ela não vai ter salário. Tá, ela não tem salário, mas ela precisa de uma proteção. E qual seria essa proteção? A gente pode buscar, então, um amparo na lei previdenciária. E a gente fala muito aqui na questão de reforma da Previdência, um assunto que ficou bastante em pauta desde novembro do ano passado, porque vem a emenda
número 103 de 2019, e a reforma da Previdência trouxe, no meu ponto de vista, uma saída para essa solução. Por quê? Antes da emenda número 103 de 2019, nós tínhamos então a concessão de benefícios por incapacidade caso ele fosse oriundo de uma doença. Então a gente tinha um benefício que era denominado de auxílio-doença, que pressupunha então uma doença para que ele fosse concedido. E a emenda número 103, ela retirou do texto constitucional essa palavra doença e incluiu a palavra incapacidade. Então, penso eu que a incapacidade, ela não é só uma incapacidade médica, ela pode ser também uma incapacidade social. E essa mulher, então, que foi vítima de uma violência doméstica, ela está diante de uma incapacidade social. Ela não pode trabalhar em razão da violência doméstica que ela sofreu. Então, aqui, qual que seria a saída, então, para essa mulher que foi vítima de violência doméstica, mas pontuar uma questão, que trabalha, né? Que tem um vínculo de emprego, né? Como seria, então, o que ela poderia fazer, então? Ela poderia requerer esse benefício previdenciário. Aí, aqui, nós conseguiríamos resolver duas situações. Por que eu falo resolver duas situações? Como que funciona a concessão desses benefícios por incapacidade? Os 15 primeiros dias, quem vai pagar esse benefício, quem vai pagar o salário de qualquer pessoa que está incapacitada, não só da mulher vítima de violência doméstica, vai ser a empresa. E a partir do 16º dia, passa a ser então o INSS. Então, voltando no que nós falamos da suspensão do contrato de trabalho, o empregador pagaria os 15 primeiros dias de afastamento e a partir do 16º dia, retiraria do empregador essa responsabilidade e passaria então ao INSS, para que o INSS possa fazer o pagamento desse benefício. Antes de aprofundar, qual seria a prova hábil a comprovar que ela está sendo vítima de violência doméstica? E isso foi até um ponto que se discutiu nessa ação do STJ, primeiro, qual justiça que ela teria que procurar, né? Porque nós estamos aqui diante de uma violência doméstica, que quem vai julgar é a vara de violência doméstica, caso tenha, ou se não a vara criminal, e do outro lado a gente tem também uma relação de trabalho envolvido, né? Então, o que discutiu nesse processo do STJ era qual seria a justiça competente. Seria a justiça do trabalho, seria a vara de violência doméstica. Entendeu-se que seria a vara de violência doméstica. Então, essa mulher, dentro desse processo, então se ela sofreu qualquer tipo de violência, e quando a gente fala violência, não só violência física, mas a gente também pode falar da violência psicológica, né? Ela vai ter que levar as provas, então pode ser uma prova testemunhal, pode ser uma prova documental, às vezes, muitas vezes, hoje, até falando de rede social, né, mensagens de WhatsApp, que ela está sofrendo algum tipo de perseguição, então o companheiro, o marido, mandou uma mensagem, olha, eu vou no seu trabalho, eu vou acabar com a sua vida. Então ela pode usar essas provas, né, a fim de pedir essa proteção para que ela se afaste durante esses 6 meses do seu ambiente de trabalho. Seria como uma medida protetiva. Sim, exatamente. Que o juízo criminal ou da vara da violência doméstica. Seria ele, então, o juízo competente para conceder esse afastamento. Né? Sim. Agora, em termos práticos, doutora Priscila, imagino que quem está nos ouvindo, espero que ninguém esteja passando por isso, mas se alguém estiver passando por uma situação de violência doméstica e esteja trabalhando e teme tomar alguma providência, porque se perder o emprego, se não for no emprego, não vai ter como se manter, essa é uma situação, muitas vezes, que impossibilita a mulher ou dificulta a mulher tomar uma determinada atitude. Então, na prática, ela faz o quê? Ela vai lá para o empregador e diz assim, olha, eu estou sofrendo, está aqui as provas e me afaste, e depois eu vou lá no INSS. Vai no INSS, faz o requerimento e junta lá, ou vai, como a senhora disse, na vara especializada e faz isso e a suspensão vem de lá. Na prática, o que uma pessoa que está nos assistindo agora, ou alguém que tenha conhecimento, das pessoas que estão nos assistindo, saiba que alguém está numa situação como essa, como é que a pessoa deve se portar? Para onde é que ela tem que ir? Porque o desespero é grande, o problema é grande.
Qual é o caminho, doutora? Sem dúvida alguma, o desespero é muito grande e nós vamos ver até na minha fala que muitas vezes é tão dificultoso para ela conseguir esse benefício, por isso que a gente tem que levar realmente essa informação, porque se não bastasse já a dificuldade que ela encontra dentro do seu lar, ela vai ter que ainda encontrar uma burocracia para que ela consiga essa medida, né? Nós temos então, primeiro ponto, ela vai precisar pleitear essa suspensão do contrato de trabalho. Então, ela vai precisar ingressar com uma ação judicial perante a vara especializada de violência doméstica, ou no caso da vara criminal. Ela vai ter que pleitear, então, essa suspensão do contrato de trabalho, porque somente a partir da ordem judicial é que o seu empregador realmente vai afastá-la. Depois que o empregador afastar, depois que tiver a ordem judicial, então os 15 primeiros dias vai ser o empregador e ela vai encontrar uma outra barreira. Por quê? Isso não está pacificado no INSS. Vejam que isso é uma decisão judicial, mas administrativamente, então ali na esfera, indo no balcão realmente do INSS requerer esse benefício, já adianta a vocês que ela vai receber um não. Ela vai ter que judicializar essa questão. Nossa, o que já era difícil... Exatamente, né? Há decisões positivas nesse sentido, mas ela vai precisar judicializar essa questão de requerer esse benefício. Ela vai ter que entrar com o processo judicial. Vai ter que entrar. Exatamente, ela vai ter que entrar com o processo judicial. E tem sido deferida a tutela antecipada, até por conta da... Né? A tutela antecipada é um grande problema, né? A gente encontra uma barreira muito grande, né, no direito previdenciário, mas é possível pleitear. E como que a gente vai comprovar isso? Realmente a dificuldade financeira que essa mulher está. Demonstrar que ela só vai conseguir se afastar daquele ambiente agressivo que ela vive se ela tiver um amparo financeiro. O benefício previdenciário aqui ele vem realmente como um substituidor da renda daquela mulher. Isso porque nós estamos falando dessa mulher que trabalha, né? Depois eu vou até tocar num outro assunto que é também a concessão de benefícios para as mulheres que não trabalham. A gente tem também tem como direito previdenciário amparar essas mulheres, né? E muitas vezes também elas não conhecem sobre essa questão. Mas vai ter que, infelizmente, buscar a proteção do Poder Judiciário, vai ter que ingressar com o processo judicial, não vai ter muita saída aqui para que ela tenha, então, de volta essa proteção. Isso é importante também trazer esse conhecimento, porque muitas vezes o empregador, então a empresa, aquele que tem aquela empregada, ele desconhece esse direito. Ele desconhece e ele acaba vendo a mulher como um problema dentro da empresa. Né? E se ele tem esse conhecimento que ela pode buscar essa proteção previdenciária, ele pode também fazer o seu papel social. A empresa pode fazer o seu papel social e orientar essa mulher dizendo, olha, você pode se afastar do ambiente de trabalho, não se preocupe, porque não sou eu que vou pagar o seu salário, vamos buscar essa proteção previdenciária a fim de que você possa ficar durante esse período, durante esses 6 meses, colocar realmente a sua vida em ordem, né? Não só do ponto de vista emocional, mas também no ponto de vista financeiro, e depois você retoma aqui para o trabalho, né? Perfeito, doutora. Eu entendi então que a mulher que esteja sofrendo a violência doméstica deve procurar, né, a vara especializada na sua cidade, na sua comarca, obter essa suspensão do contrato de trabalho por 6 meses, ir ao INSS, vai receber um não e entra com a medida judicial. Mas a senhora falou também que mesmo as mulheres que não têm emprego podem pleitear um benefício previdenciário. Eu gostaria de saber como isso funciona, mas a senhora, por favor, responda depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com essa entrevista maravilhosa aqui com a doutora Priscila. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje, aqui ao meu lado, a doutora Rosê Molitor, estamos tendo o privilégio de entrevistar a doutora Priscila Simonato, que é presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários. Está dando uma aula aqui para nós sobre esse assunto de tanta importância às mulheres que sofrem de violência doméstica e ainda tem que enfrentar um problema financeiro. E a Previdência Social, ou dentro da área da Previdência Social, pode ter alguma luz. No primeiro bloco, a doutora Priscila nos explicou aqui os caminhos que a mulher vítima de violência doméstica pode seguir para obter o benefício previdenciário. O que pode fazer e as dificuldades que ela provavelmente vai encontrar, mas que ela deve enfrentar, porque, afinal de contas, ela tem que lutar contra essa violência, que não é uma luta só dela, é uma luta de toda a sociedade. Mas eu terminei o primeiro bloco perguntando à doutora Priscila
a situação das mulheres que sofrem violência doméstica, mas não têm um vínculo empregatício. Se a Previdência Social tem alguma solução para essas mulheres. Doutora Priscila, tem alguma solução ou não? Tem sim, tem solução. Nós estamos falando dessas mulheres que têm vínculo, né? Nós já pontuamos aqui que é possível a concessão do benefício previdenciário, mas nós temos outras mulheres, e aqui eu vou fazer algumas observações. Primeiro, vamos falar daquela mulher que é conhecida popularmente como autônoma. Aquela mulher, então, que exerce as suas atividades, não tem um vínculo de emprego, mas que contribui para o INSS. Vamos pontuar isso. Ela é uma contribuinte do INSS. Então, pode ser que ela seja uma profissional liberal, pode ser que ela seja sócia de uma empresa, mas ela está ali arcando mensalmente com as suas contribuições. Então, ela vai poder ter direito também aos benefícios por incapacidade. Por que ela vai poder ter direito aos benefícios por incapacidade? Muitas vezes essa violência doméstica, ela causa alguma questão física, né? Ela pode sofrer uma agressão física e a incapacidade de alguma forma. Então, de repente, ela foi agredida, perdeu, de repente, quebrou o braço, perdeu os movimentos da mão. Então, ela vai ter direito a um benefício por incapacidade. A gente pode falar que no auxílio, que era chamado de auxílio-doença, agora a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Então, a violência doméstica fez ela quebrar o braço. Ela vai ficar um período, então, afastada, vai receber esse benefício. Ou, infelizmente, algumas vezes ela pode causar uma incapacidade permanente. Pode ser concedida, então, uma aposentadoria por incapacidade permanente. Porém, nós temos também situações em que a violência doméstica, ela acaba trazendo problemas psicológicos para essa mulher, né? Ela acaba tendo que passar pelo psiquiatra e fica incapacitada em razão disso. Então, também vai ser devido esse benefício por incapacidade. Então, aqui nós estamos falando de uma mulher que tem a proteção porque ela contribui para o INSS. Mas, infelizmente, não é essa a realidade de todas as mulheres, né? Nós temos, muitas vezes, a mulher vítima de violência doméstica que não está inserida no mercado de trabalho. Doutora Priscila, só fazendo um gancho aqui. Claro. Esse período, claro, ela tem que ter o vínculo, tem que contribuir, sim, mas ela tem carência? Vamos lá, tem carência, ela precisa de pelo menos 12 contribuições para que ela tenha direito a esse benefício previdenciário. E até complementando, tem carência, mas existe na lei previdenciária o que a gente chama de período de graça. O que é esse período de graça? É um período que qualquer segurado continua tendo direito aos benefícios previdenciários mesmo após deixar de contribuir para a Previdência Social. Vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de explanar. A mulher parou de trabalhar em 2019. Tá? Ela parou de trabalhar em 2019, vamos colocar aqui em janeiro de 2019. Nós estamos, então, em 2020, de janeiro para agora, para o mês que nós estamos, já se passaram 12 meses. Ela, teoricamente, teria perdido a qualidade de segurado. Porém, se a gente descobrir que se essa mulher tivesse sido dispensada, ou seja, mandada embora do emprego, ela vai ter a prorrogação por mais 12 meses. Então, mesmo sem estar contribuindo para a Previdência Social, ela tem a qualidade de segurado, ela vai poder requerer esse benefício previdenciário. Esses 12 meses ele conta a partir da demissão ou a partir do final do recebimento do seguro-desemprego? Então, a partir da dispensa, da data de rescisão. Teve até, a gente estava com a MP 905, que não foi, né, do contrato verde e amarelo, que falava disso do seguro-desemprego, que ia ter o recolhimento sobre o seguro-desemprego, mas não passou, né? Então, é a partir da dispensa que começa a ser contado, né? Mas, né, essas mulheres, então, que são contribuintes da Previdência Social vão ter direito ao benefício. Mas nós temos outras mulheres que nem isso tem, nem isso tem, porque elas não exercem realmente atividade remunerada. E muitas vezes o fato de ela não exercer atividade remunerada é pela violência doméstica que ela sofre, né? Recentemente, eu fiz uma pesquisa sobre isso, sobre as mulheres que estão no mercado de trabalho, se elas sofrem mais violência doméstica que as que não estão inseridas no mercado de trabalho, e é bem curioso que o estudo, a conclusão que ele chegou é que as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, que sofreram violência doméstica, hoje elas não estão mais casadas porque elas se divorciaram. Então o estudo não ficou muito conclusivo, né, demonstrando que tanto faz, né? Se está dentro do mercado de trabalho ou não, a mulher acaba sendo vítima de violência doméstica. Mas as que não estão, né, inseridas no mercado de trabalho, que não contribuem para o INSS. Muitas vezes a gente tem mulher que não contribui para o INSS. E a gente tem também uma proteção previdenciária. Vou trazer 2 exemplos.
A violência doméstica, muitas vezes, né, quando a gente está falando até de lesão corporal, então a violência física, pode ocasionar a prisão do cônjuge ou do esposo. E isso vai gerar, então, o direito dela receber um benefício chamado de auxílio-reclusão. O tão polêmico auxílio-reclusão, o benefício tão criticado, muitas vezes, né? Eu sempre trago, até nas minhas aulas, exemplos de mulheres vítimas de violência doméstica que recebem auxílio-reclusão, para mostrar que esse benefício, então, é devido à vítima, né? Devido àquele que depende realmente economicamente do segurado. Então, a mulher vítima de violência doméstica, caso o seu companheiro, o seu marido seja preso em razão dessa violência doméstica, ela pode requerer o benefício de auxílio-reclusão. Claro que a legislação ela traz alguns requisitos para esse benefício de auxílio-reclusão. Ela traz a necessidade de que o segurado seja de baixa renda, mas quando a gente fala em segurado de baixa renda, é a maioria das pessoas, né? Então, a gente tem a possibilidade dessa mulher requerer também esse benefício de auxílio-reclusão. Mas só para esclarecimento, embora só tenha sido muito clara, o auxílio-reclusão não é em razão dela ter sido vítima. O auxílio-reclusão é em razão dela ser companheira. Exatamente, mas nesse caso ela acaba... Porque o pessoal critica muito. E a vítima não tem direito? Pois é, nesse caso ela é a vítima também da situação, né? Esse benefício ela vai ter direito porque ela é companheira, porque ela é esposa. Então, tem direito ao auxílio-reclusão. E, infelizmente, a gente vê muitos casos de violência doméstica que causa a morte da mulher, né? E, nesse caso, a gente não está falando de um benefício devido a ela, mas a gente está falando, né, de um benefício que vai ser devido aos filhos, aos dependentes dessa mulher, que é o benefício de pensão por morte. Então, a gente vê que dentro, né, da legislação previdenciária, a questão da violência doméstica causa esse desdobramento. E aqui trazendo um dado curioso, né, a Lei 13.846 de 2019 trouxe, então, uma lei recente, trouxe a possibilidade do INSS ingressar com ação regressiva em face do agressor em razão de benefício previdenciário concedido pela violência doméstica. O que isso quer dizer? Que se a mulher vítima de violência doméstica ficou incapacitada, começou a receber um auxílio-doença, começou a receber uma aposentadoria por invalidez, o INSS vai ingressar com ação em face do agressor, então em face do cônjuge, em face do marido, para que ele devolva os valores devidos, né, aquilo que o INSS gastou de benefício previdenciário, né? Então, uma forma de, indiretamente, mexer no bolso do agressor para que ele não pratique, né, essa violência doméstica. Então, uma forma de ter mais uma proteção aqui da mulher vítima de violência doméstica, né? A gente vê, então, esse bojo da legislação previdenciária trazendo essa proteção previdenciária para a concessão desses benefícios previdenciários e que, infelizmente, poucas mulheres conhecem. E, rapidamente, aqui eu trago um caso prático que eu tive a oportunidade de atuar de uma mulher vítima de violência doméstica, que o marido ele era companheiro, né? Não era... Cortou. Não era... Né? Vou pedir uma pausa, só para... Acho que estamos com problemas técnicos aqui de áudio da doutora Priscila. Só um instante, por favor. Eu já volto. Acho que aqui... Foi? Voltou, acho que voltou. Estamos... Okay, mas... O programa ao vivo acontece, não é? Não, perfeito. Agora, doutora Priscila, essa questão de que as mulheres devem procurar e que tem essa possibilidade do INSS entrar com uma ação de regresso, eu acho que é um avanço, a gente tem vários mecanismos de avanço, mas a senhora, pela sua experiência como advogada, como professora, como presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários, nosso programa daqui a pouquinho está chegando ao final, mas eu gostaria que a senhora desse uma orientação, se possível, para as mulheres, mesmo aquelas que não têm o vínculo empregatício, essas que têm como autônomas, empregadoras, às vezes, como a senhora bem disse, muitas vezes ela é sócia de um pequeno, faz lá artesanato, faz bolo, tem pequenos comércios e vai ficar ausente e precisa da área previdenciária. Eu acho que, primeiro, se cadastrar na Previdência é um elemento de segurança para a mulher que teme sofrer a violência.
não só para essa mulher, né? Para qualquer pessoa, é muito importante ter essa consciência previdenciária, né? Ainda que a gente está falando tanto de reforma previdenciária, dos problemas, mas muitas vezes é aquele salário mínimo que vai resolver a sua vida, né? Que vai te tirar daquela margem de pobreza, né? Então é importante se filiar à Previdência Social. Ainda que você não tenha um vínculo de emprego, pode recolher como segurado facultativo para a Previdência. Então recolha, existem alíquotas diferenciadas, a gente tem alíquotas reduzidas para fazer essa inclusão previdenciária, né? Então faz esse recolhimento previdenciário, comece a pagar contribuição social, porque pagando contribuição social você vai ter direito de receber os benefícios previdenciários. E aqui não só no caso de violência doméstica, mas em qualquer outro risco social que venha a acontecer, qualquer doença. A gente está vivendo um momento aí, né, de uma pandemia. Então a gente vê a importância que se tem de pagar Previdência Social para ter direito aos benefícios previdenciários. É verdade. Doutora Priscila, antes do final, eu gostaria de lembrar que a CAASP também recentemente deliberou sobre um benefício, podemos chamar de assistencial a advogadas vítimas de violência doméstica. Então, assim, com grande alegria que nós recebemos tanto a informação na mudança da legislação previdenciária, quanto na nossa classe. Sem dúvida alguma, uma proteção muito importante e significativa. Nesse momento tão difícil. Exatamente, né? Nesse momento tão difícil. Mas olha, uma pena, minuto final, passa muito rápido. Passa voando. Eu tenho aqui pelo menos mais 10 perguntas a fazer. Um assunto tão importante, né? Um assunto de suma importância. E aí eu quero deixar um convite para uma outra oportunidade, ou de repente até uma palestra. Estou à disposição. Sobre o tema. Muito obrigada. E agradecer a sua presença, foi incrível saber sobre a respeito dessas mudanças, certamente utilizaremos nos nossos escritórios e agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, foi uma honra estar com vocês, né, aqui, obrigada pelas pessoas que estão nos assistindo, né, foi uma satisfação muito grande, obrigada. A honra e a satisfação foi toda nossa. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Um abraço. Até lá.